Olá, crianças do quarto ano A e quarto ano C. Nós vamos dar prosseguimento à explicação da atividade avaliativa, em rede do terceiro bimestre. Eu sou o professor Orlando, sou professor dos quartos anos, dos quartos anos A e C, da Escola Maria Raimunda Balbino. E hoje nós vamos aqui explicar a atividade avaliativa do componente curricular de ciências. Então, nós temos aí na provinha de ciências 8 questões objetivas, e 2 questões discursivas, Objetivas são aquelas questões em que eu tenho 4 opções de escolhas, opção A, B, C ou D. Então, eu tenho que escolher apenas uma resposta para assinalar como certa ou como errado, de acordo com o que se pedir na prova. E aí as questões discursivas, nesse caso aqui de ciências, a 9 e a 10, é para vocês escreverem o que vai estar sendo pedido lá na questão, certo? Então, a nossa provinha de ciências, assim como todas as demais, ela vai começar com o cabeçalho, onde cada aluno vai escrever o nome da escola, Maria Raimunda Balbino, o nome do professor Orlando Menezes, o turno, se você é do quarto ano A, é de manhã, se você for do quarto ano C, é à tarde, E o nome completo do aluno. Nunca esquecer de escrever o nome completo do aluno, tudo bem? Vamos ao texto, tá? Então, temos aí o texto com o título Características externas das plantas, que nós vamos fazer a leitura agora, tá bom? Prestem atenção. Quando observamos o reino dos vegetais, notamos que ele é composto por organismos bastante diferentes. Algumas plantas, por exemplo, apresentam um tamanho de poucos centímetros, como os musgos, por exemplo, que são plantas pequenas e sem sementes que normalmente se desenvolvem em locais úmidos e sombreados. Enquanto outras, como a sequoia, podem atingir mais de 80 metros de altura aproximadamente. Os galhos mais baixos ficam a 45 metros de distância do chão e o seu tronco pode chegar a medir 3 metros de diâmetro, Ou seja, uma árvore bastante considerável, Temos também os arbustos, que são plantas lenhosas, semelhantes a uma árvore, mas de tamanho menor, formado por vários troncos que formam uma estrutura ramificada. Já as herbáceas são plantas não lenhosas, possuem caule macio e flexível, mais frágeis e normalmente rasteiras, possuem ciclo de vida curto. Além da diferença de tamanho, esses seres vivos diferenciam-se pela presença ou não de tecidos condutores, pela presença ou não de flores, pelas diferenças entre suas cores e também podem ter outras características. Apesar de existirem organismos tão diferentes dentro de um mesmo grupo, todas as plantas elas apresentam algumas características básicas que permitem classificá-las dessa forma. Então, a gente tem aí 4 imagens, Vocês podem ver que aí na avaliação de vocês tem 4 imagens, essas 4 imagens que eu estou mostrando agora. Na primeira imagem, a gente tem aí sendo retratado o musgo. Na sequência, nós temos a sequoia, depois o arbusto e, por fim, a herbácea, Então, vamos à questão número 1. A questão número 1 está perguntando o seguinte. De acordo com o texto e com base nos estudos realizados, as plantas não lenhosas que possuem caule macio e flexível, mais frágeis e normalmente rasteiras e com um ciclo de vida curto, são: alternativa A, elas são consideradas herbáceas,
B, sequoias, C, arbustos ou, alternativa D, musgos. Então, somente uma dessas alternativas é a resposta correta, tudo bem? Vamos para o outro texto. Nesse segundo texto, nós vamos falar sobre a importância da decomposição. Então, é o título do texto, tá? Importância da decomposição. Que maravilha seria se todos os alimentos não estragassem com o tempo, não é mesmo? Apesar de parecer uma vantagem, a falta de organismos decompositores poderia ser um grave problema mundial. Primeiramente, devemos lembrar que todos os seres vivos são formados por matéria orgânica e, assim que eles morrem, essa matéria é degradada. Esse processo natural é chamado de decomposição e é realizado principalmente por fungos e bactérias. Os seres decompositores nutrem-se de restos de seres vivos, tais como plantas e animais, e liberam na natureza sais minerais e outros nutrientes. Esses nutrientes são, então, utilizados pelos organismos produtores, como as plantas, sendo, portanto, reaproveitados. Dessa forma, podemos concluir que a decomposição favorece a ciclagem dos nutrientes. A decomposição faz com que cadáveres de animais, restos de plantas e até mesmo nossos alimentos sejam degradados. E é fundamental para a manutenção da cadeia alimentar, além de evitar que o planeta seja um grande depósito de seres mortos. Sem a decomposição, seria impossível, por exemplo, a manutenção da vida, uma vez que alguns nutrientes não retornariam ao meio e os organismos que não conseguiram obtê-los morreriam. Tá? Então, esse texto ele foi tirado deste link que vocês estão vendo aqui embaixo no texto, que foi acessado no dia 27 de julho de 2021, e foi feita a devida adaptação para que fosse elaborada a segunda questão da prova que eu vou ler agora, tudo bem? Então, vamos lá. Questão número 2. Após a leitura do texto, é possível concluir que os decompositores, fungos e bactérias, são importantes, pois... Então, somente uma das alternativas vai ser a correta, tudo bem? Alternativa A. Não evitam que o planeta seja um grande depósito de seres mortos. Alternativa B. Não favorecem a ciclagem dos nutrientes. Alternativa C. Nutrem-se dos restos de seres vivos e liberam na natureza sais minerais e outros nutrientes. E alternativa D. São responsáveis por estragarem os alimentos. Então, prestem atenção na leitura que foi feita e escolha a resposta correta, tudo bem? Próximo texto. Doenças causadas por protozoários. Então, dentre as principais doenças causadas por protozoários, destacam-se a giardíase, a amebíase, a doença de Chagas, a malária, a leishmaniose e a toxoplasmose. Essas doenças podem ser contraídas de diferentes formas. Dentre as principais vias de contaminação, podemos citar a fecal-oral, a contaminação por agentes hematófagos e a que ocorre através das relações sexuais. As doenças intestinais, por exemplo, são muito comuns nas crianças, sendo consideradas como um grave problema de saúde pública. Isso resulta principalmente dos poucos hábitos de higiene
de higiene apresentados por esse grupo, ou seja, pelas crianças, né? Algumas dicas podem ser levadas em consideração para evitar essas doenças causadas por protozoários, né? Como? Então aí nós temos 3 indicações que são: lavar as mãos após ir ao banheiro e antes e após as refeições, lavar sempre os alimentos, principalmente aqueles que são consumidos crus, como frutas, algumas verduras, etc. Beber água sempre filtrada ou fervida, né? A água que chega na nossa casa, no caso do Depasa, né? Ela é uma água tratada, porém, no trajeto do Depasa até a nossa casa, né? Da estação de tratamento até a nossa casa, pode ser que eu encontre canos quebrados, e aí dentro nesse percurso, a água ela já não vai mais chegar até a torneira da minha casa tratada, né? Então, é importante que a gente filtre a água ou que a gente ferva antes de consumi-la, né? E, por fim, colocar mosquiteiros nas camas e telas nas portas e janelas para evitar a picada de insetos, certo? Então, esse texto, né, de doenças causadas por protozoários, ele vai nos ajudar a responder a questão número 3 e a questão número 4. A questão número 3 está perguntando o seguinte: a partir do texto lido e dos estudos realizados, né, através da nossa apostila, entende-se que a giardíase é uma doença causada por protozoário, que se espalha por alimentos ou água contaminada ou por contato pessoal. Uma medida que podemos tomar como prevenção contra essa doença então, viram que eu falei 4 exemplos, né? Então, apenas um vai ser o correto. Então, a gente vai ver qual é essa medida, tá bom? Vou dar as 4 alternativas e vocês vão escolher a correta. Letra A: beber água sempre filtrada ou fervida. Será que essa opção tem lá em cima? Vocês vão ver e vão marcar se ela for a correta. Letra B: colocar mosquiteiros nas camas e telas nas portas e janelas. Tem lá em cima? Leiam e marquem a alternativa correta. Alternativa C: lavar as mãos sempre após as refeições. Ou alternativa D: lavar somente aqueles alimentos que são consumidos crus. Então, uma medida que podemos tomar como prevenção contra essa doença vocês vão escolher a alternativa correta, tá bom? Ainda sobre o texto, né? Vamos para a questão número 4. Que seria para ela, né? Mas vamos lá, o próximo texto. Fluxo de energia e ciclo da matéria. Na natureza, a principal fonte de energia para os vegetais é o sol. Quando nos alimentamos com esses vegetais, seres vivos, recarregamos a energia que gastamos quando pensamos, brincamos e estudamos, pois parte dos nutrientes são absorvidos pelo nosso organismo, através do que nós chamamos de fluxo de energia. Ou seja, parte da energia de um ser vivo é transmitida para outro ser vivo, colaborando para a conservação da vida. O ciclo da matéria acontece durante o processo de decomposição dos restos de seres vivos, que proporcionam nutrientes ao solo, sendo estes absorvidos pelos vegetais, que podem ser consumidos pelos seres vivos. O ciclo da matéria é importante para manter a vida no planeta. O ciclo da matéria é a mesma coisa que a nossa cadeia alimentar, né? Aquela relaçãozinha da cadeia alimentar, onde nós temos os seres produtores, consumidores, decompositores, né? E aí nós temos também a classificação desses seres primários, secundários, terciários, certo? Então vamos lá para a questão número 4.
A semelhança entre o fluxo de energia e o ciclo da matéria é que os dois, alternativa A, então somente uma vai estar correta, tá? Asseguram o fim da vida no planeta. B, contribui para a continuidade da vida no planeta. C, destrói todos os seres vivos no planeta. Ou D, não cooperam para manter a vida no planeta. Então, vocês vão escolher uma dessas 4 opções, tá? Letra A, B, C ou D, tudo bem?